Nós vamos trabalhar agora equação e inequação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, tá? Quando a gente fala em uma equação do primeiro grau, a equação ela é uma sentença matemática, tá? Com uma ou mais incógnitas expressa por uma igualdade. Então, eu vou ter sempre o sinal de igualdade para representar uma equação. Quando a gente fala de uma equação do primeiro grau, qual vai ser a expressão ax mais b igual a zero? Eu tenho o primeiro grau e vou ter apenas uma incógnita. Se eu tiver uma equação futuramente segundo, terceiro, quarto grau, eu posso ter mais de uma incógnita, tá? Como eu posso ter uma incógnita só e mudando o grau dessa minha equação. Isso a gente vai ver futuramente também, um pouco mais, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o valor para x, onde que deixa essa sentença verdadeira, tá? Lembrando sempre que A e B são valores reais, tá? Eles pertencem ao conjunto dos reais. E o meu A tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Se o meu A for igual a zero, eu não tenho uma sentença matemática. Eu tenho duas constantes. B igual a zero, só vai ser verdadeiro se B for zero. Então, não faz sentido nenhum. Isso não é uma equação de primeiro grau. Então, uma equação é algo que tem dois termos, né? O meu AX aqui, o meu A tem que ser sempre diferente de zero. Eu vou encontrar o valor de x. O meu B ele pode ser ou não igual a zero. E aqui eu tenho uma igualdade. Pode ser igual a zero ou pode ser igual a outro número, tá? Mas o que a gente vai encontrar é o valor de x, que ele vai deixar a minha sentença verdadeira. Se aqui for zero, então eu vou achar o valor de x que zera a sentença, né? Então ele vai zerar o primeiro membro para ficar igual ao segundo. Se o segundo membro for 5, eu vou achar o valor de x onde o primeiro membro seja 5 para igualar o segundo membro e ser verdadeira a minha sentença. Ok? Bom, feito isso, entendido a definição, nós vamos resolver algumas equações, tá? Do primeiro grau. Só para vocês entenderem, nós vimos aqui, olha, temos 3, onde cada uma tem um formato um pouquinho diferente, né? Tem um detalhezinho diferente, vamos dizer assim, mais precisamente, né? Na primeira, eu vou fazer o quê? Eu vou achar o valor de x, onde que essa sentença aqui se torne verdadeira, tá? Que eu tenho uma sentença matemática, então eu vou achar o valor de x para que isso seja verdadeiro. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou manter 3x, eu vou passar o 4 para o segundo membro, com o sinal oposto, ou seja, ele é positivo, eu vou passar ele negativo. O meu 3 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Encontrei o valor de x. Ah, eu quero ter certeza absoluta que a minha sentença ficou verdadeira? É só eu ir lá e substituir o x, o valor de x que eu encontrei na minha sentença. Então, eu vou ter 3, eu vou ter que, olha, menos 4x sobre 3, como ele é negativo, eu vou colocar entre parênteses. Mais 4 igual a zero. Eu tenho 3 aqui que eu posso dividir por 3, que vai dar 1. Então, aqui eu vou ter menos 4 mais 4, que é igual a zero. 4 menos 4 dá 0, igual a zero. Ou seja, 0 é igual a zero? Sim. Então, a minha sentença ela se tornou verdadeira, não falsa. Ops. 0 igual a zero e minha sentença é verdadeira. Então, é isso que eu preciso fazer. Eu estou sempre encontrando o valor de x na qual a minha sentença se torna verdadeira. Tá? Ah, eu preciso fazer essa verificação? Não tem necessidade. Mas eu tenho muita necessidade de tomar cuidado com os sinais, as regras de sinais, na hora que eu estiver resolvendo a minha equação, para eu não pegar valores errados. Porque se eu fizer uma regra de sinal errado, eu vou achar um valor aonde que a minha sentença fica falsa em vez de verdadeira. Por exemplo, aqui ele está positivo. Se eu esquecer de trocar o sinal na hora que eu passo 4
para o segundo membro, ele ficar 4 positivo aqui, eu vou encontrar um valor para x onde minha sentença não seja verdadeira, tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Se eu esquecer de fazer a regra de sinal na hora que eu troco os valores de membro, eu vou estar errando a minha equação. Eu vou estar encontrando valores errados. Fazer a divisão com decimal, deixar em fração, é a critério de cada um. Não tem necessidade de eu deixar em decimal, mas aí fica a critério de vocês, tá? Bom, na segunda, vocês viram que mudou um pouquinho, inclusive mudou o que nós fizemos até agora. Ele mudou um pouquinho, mas ele tem o quê? Só um detalhe, que aqui em vez de ser 0, ele é igual a 8. Mas eu vou resolver da mesma forma. O conceito, a ideia, o raciocínio de resolução é o mesmo. Tem que tomar cuidado com as regras de sinais, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou ficar com 4x, que é onde que tem a variável de um lado, de um membro da minha igualdade. Vou pegar esse 4, eu vou jogar para o segundo membro com sinal contrário. Então, eu vou ter 8, ele é menos 4, ele vai passar mais 4. Então, vai ficar quem? 4x vai ser igual a 12. O meu 4 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu tenho x igual a 12 sobre 4. Nesse caso, como eu tenho uma divisão inteira, eu vou fazer a divisão, tá? X igual a 3. Por que eu não fiz a divisão no primeiro? Porque o primeiro não tem uma divisão inteira. Segundo, como é divisão inteira, a gente faz isso sem medo de ser feliz. Bom, o terceiro. No terceiro, ele tem uma diferencinha um pouquinho, né? Se a gente olhar aqui o que ele tem de diferente, eu tenho x no primeiro membro, tenho a variável x no segundo membro. Tenho o termo independente no primeiro, tenho o termo independente no segundo. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou deixar no lado da igualdade, vamos supor, no primeiro membro, todos os termos que tem a variável x. No segundo membro, eu vou deixar todos os termos que é independente da variável x. Porém, eu não posso esquecer da regra de sinal para nenhum dos membros, tá? Então, eu vou manter no primeiro membro 3x. O 5x eu vou passar ele para o primeiro membro com o sinal contrário. Então, ele é positivo, ele vai vir negativo. Vou manter o menos 3x no segundo membro. 6, menos 3 no segundo membro. Vou passar o menos 6 para o segundo membro com o sinal contrário. Então, ele vai ficar menos 6. Eu tenho 6, ele vai menos 6. Ok? Eu vou manter, agora aqui eu vou fazer as contas. Lembrando que eu não esqueci de passar o 5x com o sinal contrário e nem o 6 com o sinal contrário. 3x mantém o sinal e o menos 3 mantém o sinal. Eu não alterei ele de membro, mantém o sinal. Então, eu vou ter 3 menos 5x, eu vou ter menos 2x. Menos 3 menos 6, menos 9. Menos 2x está no primeiro membro. Eu vou manter o x, então o menos 2 ele multiplica o x. Eu vou passar dividindo. O sinal vai junto, tá? Então, eu tenho menos 9 dividido por menos 2. Regrinha de sinal, mais e menos com menos vai dar mais. Então, eu tenho que x vai ser igual a 9 meios. Se vocês preferirem fazer a divisão, x é igual a 4,5. Ok? Ah, mas eu sou obrigado a dividir 9 por 2? Não. Isso é só se vocês quiserem. Tá? Deixou 9 meios. Tá ok? Tá ok. Ah, mas eu vou dividir, colocar 4,5. Sem problema nenhum, tá? É uma igualdade, isso tá correto. Então, aqui é ou, tá? O resultado é um ou o outro. Ok?
ele acompanha o sinal. Na igualdade, ele acompanha o sinal. Só aproveitando aqui, talvez para clarear um pouquinho, a gente pode pensar esse exercício ser de uma outra forma. Vou chegar no mesmo resultado, mas eu posso enxergar ele de uma outra forma, que é o procedimento que nós vamos fazer quando a gente chegar em equação. Eu tenho, passando para o membro, eu tenho lá, chegando aqui, ó, fazendo todos os passos. Quando eu chego em 2x igual a menos 9, o que acontece? Eu não quero o x negativo. Eu não posso ter o x negativo. Então, qual é o procedimento que a gente faz aqui? Eu multiplico por menos 1. Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1, os dois membros, inclusive o sinal. Então, a hora que eu multiplico tudo por menos 1, eu vou ter menos 1 vezes menos 2x. Aqui é igualdade. Quando eu multiplico uma igualdade por menos 1, ela não se altera, continua em igualdade. Menos 9 vezes menos 1. Então, aqui eu vou ter menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 2x, igual, menos com menos vai ficar mais, igual a 9. O 2 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, que é igual a 4 meios. Eu posso pensar, fazer essa multiplicação nessa altura aqui, tá? Da minha resolução e continuar, ou eu posso só lembrar que quando eu estou numa equação, isso acontece para as equações, eu tenho menos 2, o menos 2 vai junto, tá? Se eu não fizer, não colocar o menos 2, o que eu tenho que fazer depois? É uma outra situação também. Eu tenho menos 2x igual a menos 9. Eu vou passar o 2 dividindo, porque ele está multiplicando. Então, vai ficar menos x igual a menos 9 dividido por 2. Mas eu não quero o x negativo. Quando eu não quero o x negativo, eu sou obrigada a multiplicar a equação inteira, porque o que eu faço de um lado da minha igualdade, eu tenho que fazer do outro lado, por menos 1. Então, a hora que eu multiplicar menos x por menos 1, ele vai ficar x. Quando eu multiplicar menos 9,5 por menos 1, ele vai ficar menos meio. Tá? Menos 9,5. Por quê? Eu vou fazer a regra de sinal. Menos com menos, na multiplicação dá mais. Mas eu posso fazer isso de uma forma diferente? Nós vimos as 3 maneiras que a gente vai ter que fazer isso. Claro que as 3 maneiras, a gente, de uma certa forma, a gente está fazendo o mesmo processo. Tá? De multiplicar tudo por menos 1 quando meu x vai ficar negativo. Eu não posso ter meu x negativo. Eu quero meu x positivo. Então, para isso, a gente faz as multiplicações. Então, eu tenho 3 maneiras de eu pensar e de eu resolver. Qual que fica mais fácil para vocês? É essa que vocês vão dar continuidade. É assim que eu vou pensar, é assim que eu vou resolver todos os exercícios. Inequação do primeiro grau. Inequação do primeiro grau, a gente também vai trabalhar com uma sentença matemática, tá? Com uma mais incógnita. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com uma incógnita só, tá? E ele é basicamente como se fosse a equação do primeiro grau que acabamos de ver. Porém, o que diferencia? Eu não tenho mais o sinal de igualdade, eu tenho o sinal de maior ou menor. A igualdade pode até ser que esteja junto com o sinal de maior ou igual, menor ou igual, tá? Mas ele tem um detalhezinho um pouquinho diferente da igualdade. E o que representa uma desigualdade, ou seja, uma inequação, é a desigualdade. Ok? Maior ou menor, maior é igual, menor é igual. Tá? Então, são o que caracteriza uma inequação. O que caracteriza uma equação é o sinal de igualdade. O que caracteriza a inequação é o sinal da desigualdade. Então, no caso de inequação do primeiro grau, com uma variável, no caso a gente vai estar trabalhando com uma variável, tá? Nós temos, quando a minha sentença ele é maior que 0, a minha sentença é menor que 0.
menor ou igual que zero, maior ou igual que zero. Lembrando que o A e B são reais, são valores reais, e o meu A tem que ser diferente de zero. Porque se o meu A for igual a zero, eu não tenho uma sentença aqui. Eu não consigo achar a minha equação do primeiro grau. Eu não tenho variável. Se eu não tenho variável, eu não consigo achar uma equação da mesma forma da equação. Tá? Então, eu preciso ter o meu A obrigatoriamente diferente de zero. Senão, eu não tenho o que achar. Eu vou ter duas constantes para verificar se a sentença é verdadeira, se um número é maior ou menor que o outro. Eu não tenho o que fazer. Tá? Por isso que a gente trabalha com o A diferente de zero. Em resumo, muitos passos, o processo que nós vamos fazer para resolver uma desigualdade, ou seja, uma inequação, é o mesmo que nós fizemos para resolver a equação. Tá? Então, nesse caso, para eu resolver, eu tenho menos 7, 2x menos 7, que ele está do lado da minha desigualdade, e o zero do outro lado. Eu vou achar o valor para x, de forma que essa sentença seja verdadeira. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro o menos 7, vou colocar do outro lado da desigualdade, vou trabalhar com a regra de sinal. Tá? Então, ele vai ter que vir com o sinal contrário. Ok? Então, vai ter, olha, 2x maior ou igual a menos 7, ele vai passar mais 7. O 2, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? Então, eu vou ter que x tem que ser maior ou igual a 7,5. Ah, se eu quiser dividir 7 por 2, tudo bem. Se eu quiser deixar 7,5, tudo bem, tá? Eu só tenho que tomar cuidado quando é da dízima periódica no arredondamento. Então, aqui é ou, tá? Ah, será que isso aqui tá certo? Eu não fiz besteira? Não errei sinal? Então, vamos lá. 2, eu vou multiplicar por 7,5, menos 7 é maior ou igual a zero? Será que essa conta é verdadeira? Será que essa sentença é verdadeira? 2 dividido por 2 dá 1. 7 menos 7 é 0. 0. Ele não é maior que 0, mas é igual. Certo? Se ele é igual, a minha equação ela é, ou seja, a minha sentença ela é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Então, é essa daqui, né? Ela é verdadeira. Vamos escrever bonitinho verdadeiro aqui. Bom, mas se eu não fizer, se eu esquecer de mudar o sinal, o que acontece? Vamos só fazer isso para vocês verem o que acontece se eu esquecer de fazer a regra de sinal, tá? Eu vou ter 2x menos 7 maior ou igual a zero. Eu vou jogar o 7 para cá, mas eu esqueci de fazer a regra de sinal. Ele vai com o mesmo sinal. Vou passar dividindo. Eu achei menos 7/3. Isso aqui ele vai me deixar minha sentença verdadeira ou falsa? Então, eu tenho lá 2 que multiplica menos 7 sobre 2. Menos 7 é maior ou igual a zero? Eu vou ter 2 dividido por 2 dá 1. Eu vou ter menos 7 é maior ou igual a zero? Menos 7 fica falso, né? Então, eu tenho menos 7 eu tenho menos 14. Menos 14 é maior ou igual a zero? Não, né? Então, isso daqui ele é falso. Então, aqui eu só fiz isso, né? Eu esqueci de trocar o sinal para mostrar para vocês exatamente se eu errar minha regra de sinal, esquecer de fazer a mudança de sinal,
o que vai acontecer? Eu vou chegar num valor, sim, porém um valor que deixa minha sentença falsa. Minha sentença não vai ser verdadeira. Ou seja, eu vou achar um valor errado para minha equação. Não é o valor que eu estou querendo. O valor que eu estou buscando, na verdade, aqui é esse daqui. 7 meios e não menos 7 meios. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Tá? Lembrando que sempre quando eu resolvo a equação ou inequação, não importa se eu estou trabalhando com equação ou inequação, eu quero a minha sentença verdadeira. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o sinal, né? As regras de sinais que eu preciso fazer para que eu não tenha um resultado, eu não encontro um valor errado. Tá? Eu não invalido a minha sentença. Tudo bem? Então, vamos lá. Mais duas aqui na equaçãozinha para a gente estar trabalhando aqui de forma simples, né? Então, eu tenho nessa primeira, eu vou manter o 2x no primeiro membro e o 4 vai para o segundo membro. Porém, ele tem que ir com o sinal contrário, mais 4 vem como menos 4. O x aqui, que ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu tenho menos 4x, menos 4 dividido por 2. Então, o meu x ele é menor ou igual a menos 2. Lembrando, não posso esquecer de inverter o sinal. Ok? Então, nessa segunda aqui, o que eu vou fazer? Eu vou manter de um lado da desigualdade os termos que tem x, do outro lado os termos independentes, tá? Lembrando da regra de sinal, ok? Então, eu vou ficar 2x, o 3 eu vou passar para cá com valor, sinal contrário, então vai ficar menos 3x, maior ou igual eu tenho 4, o 5 eu vou passar para o segundo membro com o sinal contrário, então vai ficar menos 5. Aqui eu tenho menos 2 menos 3x, eu vou ter menos 5x. Maior ou igual, 4 menos 5, menos 1. Eu cheguei 5x, menos 5x, maior ou igual a menos 1. Então, eu tenho x menos, porque nesse caso aqui, eu tenho que pensar de 3 formas, tá? Eu vou deixar o sinal, ele não vai junto com o 5. Se eu lembrar que o sinal for junto com o 5, eu tenho que pensar que eu estou fazendo já uma multiplicação por menos 1. Então, vai ficar menos 1 dividido por 5. Eu não quero o x negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1. Eu vou multiplicar os dois lados da desigualdade e o sinal. Então, eu tenho que x ficou positivo quando eu multiplico por menos 1. Maior ou igual, porque eu inverto o sinal. Multiplico menos 1/5 por menos 1. Vai ficar 1/5. Que é a primeira maneira de eu pensar. Segunda forma de eu pensar, só que eu não posso esquecer isso de forma alguma. Eu cheguei lá em menos 5x maior ou igual a menos 1. Eu vou isolar x. O menos 5 está negativo. Eu vou trocar ele de membro, ele vai passar dividindo. Só que o fato dele ser negativo, eu tenho que fazer a mudança do sinal, tá? Então, se eu fizer a mudança do sinal, o que eu tenho que fazer? Ele vai menos, menor ou igual, esse menos do menos 5x ali, ele vai virar o sinal da desigualdade. Então, eu vou ter menos 1, menos 5. Se eu carregar o sinal menos 5 junto com 5 de menos, na hora que eu fizer a divisão, eu tenho que inverter o sinal de maior ou igual ou de para menor ou igual.
aí eu tenho que x ele é menor ou igual a 1/5, porque aí eu vou estar fazendo a regrinha de sinal da divisão. Menos com menos vai dar mais. Então, eu posso fazer direto? Eu posso fazer direto, porém eu tenho que lembrar que o sinal da desigualdade eu tenho que inverter também. Então, eu posso pensar das duas maneiras, tá? Por isso que eu fiz as duas formas para vocês, para ficar claro. Automaticamente, eu estou multiplicando por menos 1, tá? Eu inverto o sinal aqui, inverto todos os sinais, trabalho. Nesse segundo caso, eu não vou colocar que eu vou multiplicar por menos 1 aqui. Eu passo de tá multiplicando, passo dividindo. Com o valor negativo, o sinal da desigualdade tem que ser alterado ao mesmo tempo, ele tem que ser invertido junto. Feito isso, nós temos os 3 casos, nós resolvemos os 3 casos de desigualdade. Onde que eu tenho aqui o primeiro, né, que é maior ou igual ali, quando ele é menor, quando o meu x fica negativo. Isso vale tanto para a desigualdade maior, menor, maior igual, menor igual. Tá? O sinal da desigualdade não importa. O x ficou negativo, eu inverto o sinal da desigualdade também. Tá? A hora que eu vou encontrar o x positivo. Feito isso, a gente vai mudar um pouquinho agora. A gente vai trabalhar quando eu tenho um produto. Produto, eu tenho duas sentenças, ou duas sentenças, uma multiplicando a outra. Ou seja, como se eu tivesse duas funções, g multiplicando f. Claro que ele vai ter um sinal de desigualdade em algum momento, tá? Mas antes dessa desigualdade, ele vai ter duas sentenças se multiplicando. E aí eu vou saber exatamente em achar o valor para x que satisfaça essa sentença, ou seja, deixa essa sentença verdadeira, tá? Então, a gente vai fazer aqui, a gente tem uma, para a gente estar fazendo. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou resolver uma, depois a outra. Eu posso fazer distributivo e multiplicar? Não, porque vai chegar algo de segundo grau. Nós não fizemos ainda uma equação de segundo grau. Nós não estudamos, então nós não vamos fazer essa multiplicação. Porque sempre quando eu faço a multiplicação, para chegar numa sentença única, eu altero o grau da minha desigualdade, da minha equação ou inequação, tá? Então, aqui eu vou chamar de f de x e aqui eu vou chamar de g de x. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente resolver duas inequações e depois eu vou achar onde que a multiplicação seja positiva, tá? Então, primeiro caso, eu vou estar fazendo x menos 3 maior que zero. Para x menos 3 ser maior que zero, meu x tem que ser maior que 3, né? Então, x menos 3 maior que zero quando x for maior que 3. Então, aqui foi para o primeiro caso. No segundo caso, que aqui a gente vai trabalhar a g, tá? Então, no primeiro caso, nós trabalhamos a f, a sentença f. Eu tenho que x mais 6 maior que zero. Quando x mais 6 é maior que zero? Quando o meu x, lembrando que eu vou ter que trocar de dinâmica com o sinal oposto, for maior que menos 6. Tá? Então, aqui eu vou analisar o caso 1 e vou analisar o caso 2. Separadamente, tá? E separadamente vou lembrar do estudo de sinal para ver o quê? O que acontece onde que ela é positiva, onde que ela é negativa, que está embutido ali esse sinal ali dentro da reta real, tá? E aí depois eu vou fazer o quê? E a multiplicação? Quando essa multiplicação ela é positiva ou ela é negativa? Então, a gente vai fazer aqui, ó, né? O caso 1. O caso 1 eu estou analisando a sentença F. O caso 2 eu vou analisar a sentença G. E o 3 aqui, que vai ser a resposta, tá? Vai ser a multiplicação. Então, o item 3 aqui, ele vai ser a resposta
que vai ser F, a sentença F vezes a sentença G, tá? Então, no primeiro caso, eu tenho 3, tá? Que é o divisor. Como ele é só maior, bolinha aberta, porque o 3 não entra, tá? Maior que 3, então aqui se eu tenho 3 aqui, maior que 3 ele tá para cá. É o que me interessa, valores maiores que 3. Aqui eu tenho menos 6, bolinha aberta, tá? Por quê? Porque bolinha aberta aqui, 6 não entra. Então é isso que a gente está querendo, é esse valor aqui que ele é positivo. Então vamos fazer assim, olha, eu tenho essa divisão aqui, ó. Deixa eu colocar direitinho aqui, para ficar de uma forma fácil para vocês entenderem, tá? Eu tenho 6, tá? É a divisão. E eu tenho 3 aqui, que é um outro ponto que eu achei de resultado. Então, aqui eu tenho o menos 6, aqui eu tenho 3. O que acontece com esses valores que nós encontramos? Quando eu tenho valores maiores que 3, são valores positivos. Ou seja, todo valor que eu encontrar menor que 3, ele é negativo para a sentença 1. Para a sentença 2, qualquer valor maior que menos 6, ele é positivo. Qualquer valor menor que menos 6 é negativo. Tá? Quando vamos olhar para o resultado, que é a multiplicação, eu vou fazer menos com menos vai dar mais. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Então, aonde que eu vou ter o meu valor para x? Onde que a hora que a multiplicação vai ser positiva? Para valores maiores que 3 ou valores menores que menos 6. Tá? Então, a minha solução aqui, o meu conjunto solução, vai ser quem? Valores de x pertencente aos reais, tal que o meu x ele é menor que menos 6 ou o meu x ele é maior que 3. Por quê? Se eu pegar aqui o 3 aqui, eu sei que ele é positivo. E aqui ele vai dar positivo. Então, é esses dois intervalos que eu vou pegar. O meu x ele vai estar em um intervalo ou ele vai estar no outro intervalo. Tá? Ele nunca vai ser possível ter o valor para x que ele vai estar em dois intervalos diferentes. Tá? Ou ele está no primeiro intervalo de x menor que menos 6, ou ele está no segundo intervalo que é x maior que 3. Então, é num desses três, é um desses valores que vai satisfazer ou deixar a minha sentença verdadeira. Ok?